Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Eu espero que vocês todos tenham tido um bom Réveillon e agora eu tô voltando com tudo aqui pro canal e eu vou falar hoje a respeito da terceira temporada de Cobra Kai. Pra quem não sabe, a primeira temporada foi lançada no YouTube Red, depois foi lançada no YouTube Premium, né, que tinha mudado de nome, e agora a gente tá vendo a terceira temporada chegando através da Netflix. A Netflix comprou as duas primeiras temporadas e agora tá lançando a primeira temporada oficialmente produzida pela Netflix. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que eu tô tentando chegar até 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater essa meta. E só esclarecendo pra quem não sabe o que é Cobra Kai é a sequência da série de filmes do Karate Kid, e a gente tá vendo agora a terceira temporada e é mais focada um pouquinho no personagem do Johnny Lawrence do que focada no personagem do Daniel LaRusso, apesar deles dividirem bastante o protagonismo na segunda e na terceira temporada. Na primeira temporada, o Johnny Lawrence, pelo menos a proposta da série, era focar mais no Johnny Lawrence. Eu adorei a primeira temporada, eu achei uma temporada praticamente perfeita, desmistificando tudo o que aconteceu na série de filmes, inclusive usando a teoria do Barney Stinson, né, de How I Met Your Mother, que na verdade o Daniel LaRusso era o vilão, mas não é exatamente isso que a gente vê na série, a gente só vê os personagens um pouquinho mais realistas e o Johnny Lawrence tomando a frente. E como eu falei, eu gostei muito da primeira, mas eu não sou tão fã assim da segunda, eu gostei bastante, tem alguns elementos legais, só que eles acabaram focando muito nos draminhas juvenis e muitas coisas ali não fazem tanto sentido assim. Eu acho que a terceira temporada é superior à segunda e eu acho que se aproxima muito mais da qualidade da primeira temporada. Eu acho que as coisas funcionam um pouquinho melhor, inclusive o pior ponto da segunda temporada, na minha opinião, que tinha sido o personagem do Chris, ele acaba sendo um pouquinho mais bem desenvolvido nessa terceira. Não pelo que eles fazem na série, mas pelo que eles conseguem contar de backstory do personagem, eles acabam criando um vilão, inclusive, mais ameaçador do que o que a gente tinha visto anteriormente. Então, falando a respeito da série como um todo, o ponto que mais me agrada da série é o tom. Eu adoro o tom da série, por isso que eu até digo que eu dou grande parte do mérito pro YouTube, né, pro YouTube Red, que conseguiu criar a série, porque eles estabeleceram um tom bem diferente. É quase que uma dramédia, tem momentos bem dramáticos, mas tem momentos muito engraçados. Eu particularmente acho o ponto alto da série quando o Johnny Lawrence tá fazendo alguma coisa meio absurda. Eu assistiria uma série somente do Johnny Lawrence criando o Instagram dele ali, porque foi muito engraçado, foi uma sequência ali de fotos, de coisas, eles fizeram uma montagem dele tirando várias fotos, e ele tem dificuldades com o computador, com o celular, então acho que esse é um humor muito bem utilizado na série. Quando ele e o Ralph Macchio se encontram em cena, né, quando o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso estão juntos ali em cena, a química entre os dois é muito boa, dá pra ver que eles realmente acreditam nessa rivalidade. Por mais besta que ela seja, com o passar do tempo ela vai ficando cada vez mais boba e a gente vê que eles são mais parecidos do que eles admitem, né? E eu diria que o Daniel LaRusso, né, interpretado pelo Ralph Macchio, ele melhora bastante nessa terceira temporada em relação às duas anteriores. Talvez muitas pessoas estivessem se virando contra o Daniel LaRusso, então eles decidiram acertar um pouquinho as coisas, porque tava todo mundo torcendo muito mais pro Johnny Lawrence, pelo menos as pessoas que eu converso a respeito de Cobra Kai tinham essa opinião, então acho que eles tentaram dar uma equilibrada. O Daniel LaRusso tá muito melhor nessa última temporada, ele tem um arco bem legal indo pro Japão, eu achei bem interessante, eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco. E uma história que acaba até sendo bem emocionante é a história do Miguel. Já era uma história boa na primeira temporada, na segunda temporada o Miguel praticamente desapareceu, virou um personagem terrível, e agora nessa terceira temporada ele voltou. Eu acho que eles ouviram bastante as críticas da segunda temporada, porque todos os grandes defeitos da segunda eles conseguiram contornar muito bem nessa terceira. E um personagem que já era bem ruim nas temporadas anteriores e que agora não existe, não é um personagem praticamente, ele tem várias vezes a mesma cena de chegar em algum lugar, ficar bravinho ali com a situação que tá acontecendo e vai embora, é o Robbie, que é o filho do Johnny Lawrence. Ele faz exatamente a mesma coisa toda vez que ele aparece em cena, ele pega duas pessoas conversando, ele vai lá, faz uma caretinha, ah, então é isso que vocês estavam planejando desde o começo, e etc, aí ele sai correndo, e ele não tem muito o que fazer nessa temporada. Eu acho que o Robbie poderia ter ficado o tempo todo lá na prisão juvenil que ele ficou, porque ele não adicionou muita coisa.
E eu acho que a virada dele no final acaba sendo bastante forçada. Eu não vou falar muito a respeito dos spoilers aqui, mas ele tem um twist ali que acaba sendo muito forçado, que obviamente é pra sedimentar uma quarta temporada, que na verdade seria quase que a terceira temporada, parte 2, porque a gente viu um final na primeira temporada, um final na segunda temporada, e agora a gente meio que para na metade. E não só isso, o ator, o Tanner Buchanan, né, que faz o Robbie, pra mim é o pior ator da série até o momento. Ele não consegue fazer cenas mais dramáticas, ele sempre tá com a mesma cara, ele não consegue fazer cenas mais alegres. Eu acho que de todos os atores da série, ele é o mais limitado. E outro personagem que não me agrada muito, né, outra personagem, é a personagem da Sam, que é a filha do Daniel LaRusso. Eu já não tinha gostado tanto dela nas duas primeiras temporadas, mas pelo menos ela tinha alguma coisa pra fazer. Nessa, ela virou praticamente uma brigona ali, ela fica atrás de confusão o tempo inteiro, os caras do Cobra Kai vão e pegam um brinquedinho lá no parquinho e ela já vai lá querendo criar confusão. Então muitas das coisas que acontecem com ela nessa terceira temporada é porque ela mesma foi atrás da briga e não necessariamente os Cobra Kai. E aproveitando para falar a respeito dessa rivalidade, a rivalidade tomou uma proporção muito maior agora que o Johnny Lawrence não tá envolvido e nem o Daniel LaRusso, né? A gente não vê a participação desses dois nos dojos ali, a gente não tá vendo mais eles envolvidos diretamente nessa rivalidade, e sim a rivalidade entre os alunos, com o John Kreese incentivando bastante essa rivalidade, obviamente, mas a gente vê que muitas das coisas que acontecem partem diretamente dos próprios alunos, como por exemplo do Rock. E o Rock foi outro personagem que eu acho que eles abordaram perfeitamente nessa temporada. A gente vê que ele vai ficando cada vez mais malvadão ali, que ele ultrapassa os limites, mas o arco dele na temporada eu acho que se fecha muito bem. A gente já tinha visto em alguns momentos que ele estava dando sinais do que ia acontecer no futuro, mas eu acho que a virada foi feita de uma forma muito positiva, mesmo que a cena em que a virada acontece, eu acho que ficou completamente forçada, porque parece que os produtores ali, os diretores chegaram no último episódio e falaram: puta, a gente não tem uma briga final, a gente não tem um duelo final pra fechar a temporada como a gente fez com as temporadas anteriores, então vamos fazer isso aqui, joga tudo ali na mesma cena e acabou. Eu acho que ficou um pouquinho forçado, enquanto as outras lutas ali no final da temporada a gente viu uma explicaçãozinha até. Nessa quase que não tem explicação. Eu sei que dá pra explicar, eu não quero dar spoilers aqui no vídeo, mas eu acho que acabou ficando um pouquinho forçado. Então essa trama principal do Johnny Lawrence, do Daniel LaRusso, da mulher do Daniel LaRusso, eu acho que tudo isso foi muito bem feito, os dois se unindo mais ou menos pra procurar o filho. Isso eu tô falando porque acontece já no primeiro episódio, então não é um grande spoiler da temporada. Dá aquela sensação quase que de um grande crossover, né? A gente vê os dois trabalhando juntos, que já é o melhor episódio da segunda temporada, na minha opinião, quando eles saem pra jantar juntos, quando eles se encontram ali num restaurante. Então acho que os dois funcionam muito bem e eu realmente espero que a gente veja bem mais disso no futuro. E uma trama que aconteceu no decorrer da temporada, acho que do episódio 1 até o episódio 8 mais ou menos, foi a trama envolvendo a empresa, né, envolvendo a concessionária de carros ali do Daniel LaRusso. Eu achei muito forçada no começo, mas eu acho que ela desenvolveu bem e ela teve um final muito legal. No começo, eu achei ridículo falar que aquela briguinha na escola ia ter afetado tanto assim as vendas de carros a ponto de ficar vazio, porque muitas pessoas nem iam fazer associação, nem foi a Sam que derrubou o Miguel, então não tinha uma ligação muito clara entre o Daniel LaRusso e entre os acontecimentos da escola. Eu até entendo alguns pais ficarem bravos, né, tem aquela a cena da reunião, aquilo eu entendo perfeitamente, os pais ficarem bravos com ele, mas você falar que o mercado da região inteira parou de comprar com ele, que ele estava com risco de quebrar, que a empresa lá do Japão queria fechar a concessão, cancelar a concessão da loja dele por causa da briga. Eu acho que isso tudo foi muito forçado, mas eu entendi os motivos. Obviamente isso foi o que incentivou o Daniel LaRusso a ir pro Japão, então isso acabou acarretando uma história muito legal, que é quase que uma sequência do segundo filme. A gente vê eles trazendo muitos elementos de volta do segundo filme para criar 2 episódios que ficaram muito legais, foi quase que uma história paralela. Me lembrou até o filme do Wolverine, que ele tem uma história completamente separada do resto, né, que tá acontecendo. Eu gostei bastante. E a gente viu o retorno de 2 personagens bem relevantes pro Karate Kid 2, que foi a Kimiko, se não me engano, e o Chozen, não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas foi um retorno bem legal. Eles estão forçando um pouquinho a barra, né, pra mostrar todos esses retornos, mas tendo em vista que é uma vila pequena, que eu acho que os retornos até fazem sentido. E o outro encontro, né, que foi extremamente importante, principalmente pro personagem do Johnny Lawrence, foi o retorno da Ellie, né, da Ellie Mills, interpretada pela Elizabeth Shue novamente,
E eles têm um episódio muito legal, muito realista, né, se a gente for pensar. Cada um foi pro seu lado, eles se reconectaram através do Facebook no final da primeira temporada ou da segunda, não sei, acho que é da segunda mesmo, que mostra ela convidando ele ali, né, na amizade ali no Facebook. E no final dessa temporada a gente vê o payoff, e não só isso, a gente vê momentos muito engraçados girando em torno disso. A gente vê o Johnny Lawrence escrevendo uma mensagem gigantesca, depois a gente vê ele diminuindo para uma mensagem muito bonita e respondendo: ah, ok, tô bem, e você? E eu acho que foi uma cena muito relacionável, né, que eu acho que muitas pessoas vão entender, porque é muito comum você escrever uma mensagem grandona, né? Você pode até escrever muito bem uma mensagem, aí você pensa, pô, a pessoa vai achar que eu sou louco porque eu escrevi uma mensagem muito grande, e você vai lá, deleta tudo e faz uma respostinha bem pequena. Isso acontece no WhatsApp, no Facebook, então são cenas muito legais que mostram a humanidade, né, do Johnny Lawrence, e o encontro entre os dois acontece de forma praticamente perfeita também. Eu acho que eles conseguiram trazer muita emoção, inclusive nas cenas entre os dois. Eu gostei, não era algo necessário para acontecer nessa terceira temporada, ela poderia retornar na quarta e ter um arco um pouquinho mais importante, mas aí eu acho que seria uma forçação de barra se ela fosse se envolver na questão do karatê, se ela fosse se envolver diretamente na rivalidade entre eles. Eu acho que isso ficaria muito forçado, então foi bem realista. Ela fez uma participação bem pontual ali, né? Foi um encontro entre velhos amigos, e eu acho que a conversa que acontece entre eles aconteceu de uma forma extremamente natural e orgânica. E pra finalizar, eu acho que a temporada ficou com um pouquinho menos de conteúdo do que as outras, principalmente porque ela teve que lidar com os acontecimentos do final da segunda, que foram acontecimentos mais graves do que o normal. Não é igual a primeira, que acabou com o campeonato acontecendo. Na segunda a gente viu que as ramificações foram muito maiores, né? A gente viu principalmente a história do Miguel, que se desenvolveu ali, acho que até o quinto, ou sexto, ou sétimo episódio, a gente viu a história do Miguel acontecendo, então acabou dando uma travada no resto da série. E não só isso, esses reencontros, né, que aconteceram também tomaram um tempo muito grande, principalmente o episódio do Japão, como eu falei, e também o episódio da Elizabeth Shue. Então isso acabou atrapalhando um pouquinho o fluxo da série. Eu diria que das 3 temporadas até agora, essa terceira é a que menos acontece coisas bem relevantes, mas eu achei uma temporada muito boa de assistir. E não só a situação com o Miguel, como também a situação com o Robbie. A gente vê muito tempo desperdiçado com ele na prisão, que acaba não tendo nada a ver com o que vai acontecer depois. Então, só finalizando, eu dei mais risada assistindo a terceira temporada de Cobra Kai do que assistindo muitas dessas comédias aí que tem passando atualmente. Então, eu adorei a temporada, eu gostei muito de assistir. Não é uma temporada perfeita, tem alguns problemas, principalmente o Robbie e a Sam, que eu acho que são personagens que poderiam ter menos participação ainda no fluxo da série, mas no geral eu daria uma nota 9 aí pra essa terceira temporada de Cobra Kai, porque eu gostei bastante da forma com que as coisas acontecem, eu gostei inclusive da forma com que eles abordam o vilão, né, como eu falei, e sempre tem aquela forçação de barra, meio pastelão, né, mas isso vem dos filmes do Karate Kid mesmo, aquelas lutinhas pouco coreografadas, umas lutinhas bem fracas que acontecem ali de forma quase que aleatória, mas no geral eu acho que elas se encaixam muito bem pra avançar a narrativa. Então agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da terceira temporada de Cobra Kai. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.